Bom, preciso que você abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7. Nós vamos olhar para um princípio e vamos entender que quebrar este princípio pode trazer sérios danos para todos nós. Gálatas capítulo 6, verso 7, ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Preste atenção o que a palavra está dizendo. Não errem, evite os erros. Por quê? Porque todas as vezes que você cometer um erro, você vai ter que pagar por ele. Você vai ter que sofrer os danos deste erro. Se você for assertivo, se você acertar nas suas escolhas, você também vai colher os frutos dos seus acertos. Este é um princípio estabelecido por Deus, que nós provavelmente já ouvimos na física, onde diz que toda ação traz consigo uma reação. É a mesma coisa. É a Bíblia dizendo que todas as vezes que você faz algo, você semeia ação, você colhe, você recebe de volta reação. Só que a Bíblia está dizendo: fuja do erro. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não vou errar? Não é isso. Se eu dissesse que você não vai errar mais, eu colocaria você na posição de perfeito. A proposta que eu tenho a fazer a você é: evite os erros, tenha mais cuidado, cautela, esteja mais diligente, mais preparado para todos aqueles momentos cujos quais, se você errar, o prejuízo é grande. Se você errar, o dano é muito grande. Quando você para observar isso, primeiro, seu propósito é diminuir a margem de erros daquilo que pode te dar um prejuízo muito grande. Por quê? Porque se o prejuízo for grande, o tempo que você pode levar para consertá-lo também pode ser muito grande. E durante este período, provavelmente você deixa de viver para sobreviver aos erros que cometeu. Muitas pessoas hoje, ao invés de viverem uma excelente vida conjugal, estão trabalhando para corrigir erros que cometeram há tempos atrás. Muitas pessoas hoje estão trabalhando e se esforçando para corrigirem erros econômicos que cometeram há tempos atrás. Todas as vezes que você comete um erro, inevitavelmente você paga por ele. Mas pastor, a Bíblia diz que Deus vai me perdoar. É claro que vai. Ele disse para Davi, através de Natã: eu vou perdoar você, você não vai morrer. Mas seu filho morre, a espada jamais vai se apartar da sua casa, e um dos seus vai se deitar com suas concubinas em praças públicas. Mas Deus não perdoou Davi? Perdoou. Mas Deus está dizendo: Davi, se você não preserva seu nome, eu preservo o meu, e ninguém vai falar mal de mim por sua causa. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso,
O que isso nos traz? O que algumas pessoas chamam de castigo. O que é castigo? Um nome que alguém resolveu dar para responsabilização. Castigo não existe, gente. O que existe é responsabilidade pelos atos. Todas as vezes que a vida te chama a prestar conta de seus atos, se eles foram ruins, provavelmente você vai chamar essa prestação de conta de castigo. Ah, pastor, eu me casei sem critério nenhum, agora estou sendo castigado. Não, responsabilizado. Pastor, que sogra é essa? Corromei. Sua sogra nasceu depois que você casou? A velha já estava lá. Certo? Então o que é? Ela é uma responsabilização. Mas aí as pessoas chamam de castigo. Escolha, querido. Escolha. Você escolheu ter filho, sim ou não? Agora responsabilize-se. Pastor, meu filho é terrível. Terrível são os seus pais, que deveria ter corrigido o menino enquanto ele estava em formação. É assim que funciona. Esse dia uma moça falou assim: pastor, o senhor tem que ir lá na minha casa, pastor, lá é o inferno. Eu falei: ó, dona, não vou não, que eu não frequento esse tipo de ambiente não, meu negócio é céu, é reino de Deus. Inferno deixa para Satanás, seus anjos e a senhora e seu marido, certo? Cuidado que você pode estar rindo de você. Porém eu aprendi uma coisa na minha vida, e é isso que eu quero refletir com você. Todas as vezes que nós vamos agir, antes de agir, nós ouvimos uma voz. Que voz é essa, pastor? A voz que manda a gente fazer, que nem sempre ela é audível aos nossos ouvidos, mas fala na nossa mente, no nosso coração. Sempre. Você levantou de manhã, que roupa você vai vestir? Alguém te falou na sua mente. Ou você sai com aquela camisa azul. Hoje você vai sair de chinelo, está muito quente. Tem sempre alguém falando com você. E é sobre essas vozes que eu quero falar hoje. Vou mostrar algumas vozes que falam para você e que, se tu escutar, vai se lascar. Como já se lascou. Certo? Quantas vezes você já fez troço que você falou: caramba. Eu moro lá em Xerém. Há um tempo atrás, eu estava vindo para cá e uma voz falou comigo assim: vai pela Avenida Brasil. Mas eu estou acostumado a vir pelo Arco Metropolitano, que não tem trânsito, certo? Mas eu nitidamente ouvi algo falar no meu coração: Avenida Brasil. Mas a Avenida Brasil sempre é muito ruim para vir para cá, nesse horário. Então eu vim pelo Arco. Menino, tinha um tranca-rua. Olha, eu recebi umas 4 ligações naquela segunda-feira para chegar aqui. Cheguei em cima da hora, foi só para pregar. Então você sempre está ouvindo uma voz que fala: dorme mais. Quando você tem que acordar, ela faz até assim: nana, neném. Certo? Tem uma voz que fala para você: não estuda, porque você é crente, você precisa de fé. Sim, tem umas vozes que, se você ouvir, querido, e pode ter certeza que vai ouvir, eu só não sei se você vai atender. Eu quero te mostrar algumas rapidinho. Se você gosta de anotar, primeira voz, segura aí, certo? Gênesis capítulo 3, verso 1.
Ora, a serpente, fala comigo, a serpente. Isso. Ela era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher. Olha só, quem é que falou com a mulher? O diabo. Fala assim, o diabo. Pastor não gosta de falar esse nome que atrai ele. Atrai nada. O que trai o diabo é a ausência da presença de Cristo. Você nem precisa chamar. Se Cristo não quiser, não tiver, ele vai. Certo? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Se Jesus estiver lá, você pode até falar para o diabo, quiser vir, vem. O chefe dos crentes está aqui. Ele não vai. Agora você não precisa nem chamar. É só não levar Jesus que ele aparece lá na sua casa. Pode ter certeza. Então preste atenção. A cobra, a serpente, o diabo, esqueça a maçã, esqueça o fruto da árvore, receba a mensagem. O que a mensagem está falando? Que a sua cabeça, o seu coração vai ouvir uma voz. De quem? Do diabo. E o que o diabo quer falar com você? Primeiro ele quer saber o que você sabe sobre a verdade. O que a serpente quer conversar com a mulher? Depende. Quanto tempo vai durar essa conversa? Depende. Depende de quê, pastor? Depende da resposta da mulher. Porque presta atenção o que disse a serpente. É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. Aprenda uma coisa: líderes sempre se movimentam por perguntas. Liderados sempre se movimentam por respostas. Satanás é um líder. Então o que ele faz? A mesma coisa que Jesus sempre fazia, na maioria das ocasiões. Questionamento. Isso. Até quando perguntavam Jesus, ele não respondia e perguntavam em cima da pergunta. É lícito pagar imposto a César? Ele disse, de quem é a imagem que está na moeda? Ele não perguntava e fazia outra pergunta. Quando a serpente, o diabo, faz uma pergunta para Eva, ele diz: o que você sabe sobre infringir a lei de Deus? O que você sabe sobre desobedecer, Eva? O que você sabe sobre pecado? Qual é o seu nível de conhecimento para que você mantenha um relacionamento sadio com Deus? É isso que ele quer testar. É isso. Quando ele faz a pergunta, ele sabe a resposta. Satanás não está perguntando algo que ele não sabe, não é uma curiosidade dele, não. O que ele está fazendo é sondando o que a mulher sabe sobre o assunto cujo qual ele planeja usar contra ela. Quando Eva responde a pergunta, o diabo descobre que há uma ruptura no conhecimento dela. Ela não respondeu bem. Vai ser fácil enganar esta mulher. Esqueça a mulher, o gênero. Esqueça. Esqueça a fruta, a árvore, esqueça tudo. O que eu quero que você entenda é que o diabo quer saber o quanto você conhece a respeito de agradar a Deus. O quanto você sabe sobre seus limites, sobre os limites cujos quais Deus estabeleceu para ela, ou para nós. Essa é uma voz. Qual é a voz da serpente? A voz que vai dizer para você pecar. A voz que vai dizer para que você cometa erros gravíssimos, como uma gravidez na adolescência, onde você vai criar um filho
sem pai. Cometa erros graves. Para quê? Para que você estrague sua vida. Para que você viva um nível de sofrimento. Você pode até ir para o céu. O que você não pode é ser feliz nessa terra. O assunto aqui, gente, é muito mais sério do que nós possamos imaginar. Se eu perguntasse aqui, gente, quem aqui, esteja você aqui, aí, certo? No anexo, lá na quadra, aí na internet, quem vai para o céu? Meu irmão, quase todo mundo vai. Só não vai para o céu. Gente, a graça é altamente salvadora. Altamente. Dificilmente aquele que conhece a Cristo, certo? E não morra de forma súbita, tenha tempo para corrigir a rota, essa pessoa vai ser salva. Mas a minha grande questão é: essa pessoa foi feliz aqui? Quanto tempo ela viveu aqui? Que nível de satisfação ela teve? Quão inspiradora foi sua vida? Que legado ela deixou para seus filhos quando observavam a maneira que ela conduzia a sua vida? O que o diabo quer é isso: estragar a vida. E a melhor maneira de estragar a sua vida é descobrir o que você sabe sobre Bíblia, é descobrir o que você sabe sobre erros, sobre pecado, o que você é capaz de fazer, talvez por não conhecer ou negligenciar a verdade. A voz da serpente é a primeira voz que eu quero falar com você, porque ela é a voz que vai falar para você: desobedeça, fure aí essa proteção de Deus, divirta-se, mexa no que não é seu, envolva-se com o errado. Por quê? Porque isso é importante para Satanás. Isso é importante para ele. Para quê? Para que ele olhe seu sofrimento. Por quê? Porque você não veio a essa terra para sofrer, você veio para viver o extraordinário. Mas quando você comete erros expressivos e significativos, isso te destrói. Pastor, como é que eu sei que a voz que eu estou ouvindo é a voz da desobediência? Essa é a mais fácil. Descubra para onde você vai depois que você fizer. A voz da desobediência é a voz que faz com que você, depois de ter cometido o ato, primeiro, tenha vergonha de contar para os outros. Tudo aquilo que você vai fazer, indicado por essa voz, pela voz da desobediência, vai falar para você depois que fez: não conte para ninguém, ou então conte para comparsas, gente que faz parte do mesmo crime, que pratica a mesma coisa, que vive debaixo do mesmo jeito. Porque se você adulterou, você não vai contar para mim, mas provavelmente você vai contar para um outro adúltero ou adúltera. Se você roubou, você não vai falar para uma pessoa de bem, você vai falar para outro ladrão. Porque a voz da desobediência é a voz que, depois que ela ouve, o Adão e a Eva se esconde. Cadê você, Adão? Eu estou escondido. Escondido por quê? Porque eu desobedeci, eu tive medo, eu fiquei envergonhado, eu fiquei constrangido. Todas as vezes, e não estou falando de privacidade, tem muita coisa que você vai fazer que é legítimo e não precisa contar para os outros. Mas todas as vezes que o que você conversa no celular não pode ser visto por ninguém, tem problema. Todas as vezes que você tem que esconder senha, esconder isso, esconder aquilo outro, você pode ter certeza de que provavelmente nisso
a voz da desobediência está inserida. Então, cuidado com ela. Ela é a voz que você escuta muito durante o dia. É o diabo dizendo: cometa erros. Que tipo de erro? Botei sal demais na comida. Beleza. É só jogar o arroz fora e fazer outro. Vai custar tão barato. Agora, cuidado com o que você fala com a sua esposa, porque pode custar tão caro. E você não conversa, não conserta mais. A voz da desobediência. Segunda voz é a voz da sarça. Lembra? Moisés está apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando de repente ele olha para uma árvorezinha que está pegando fogo, e a árvore começa a falar. Parece até Alice no País das Maravilhas. A árvore fala: Moisés. Moisés falou: caralho, tira a sandália do seu pé. Que voz é essa? De uma sarça pegando fogo. O que essa voz vai falar com Moisés? Dá um pulo no Egito para libertar meu povo. Moisés falou: que agora não, que não vai rolar. Por quê? Porque a voz da sarça é uma das vozes que nós mais temos dificuldade de discernir, a voz do momento certo. Quando Moisés achou que ele era o libertador, não foi. Agora que ele acha que não dá mais para libertar, a voz vem falar com ele: é agora. É agora, Sara, que você vai ser mãe, disse Deus. Mas agora, eu já atravessei a menopausa. É agora que você vai ser mãe, Isabel. Mas nossa, numa idade avançada, é agora. Existe uma voz que vai dizer para você, e que você precisa entender o momento certo das coisas acontecerem. Está assim de gente que tentou montar um negócio no tempo errado, que tentou mudar para um lugar num período errado, que tentou fazer uma sociedade num período errado, que tentou se casar num período errado. Existe uma voz que vem dizer para você o momento certo, a hora certa. Muitas pessoas, eu queria comprar um terreno para a igreja, o camarada me ofereceu 5.000 metros por 1 milhão. Guarde, 5.000 por 1 milhão. Eu não consegui comprar. Pensa na chateação que eu fiquei. Fiquei chateado porque a porta fechou, eu não consegui fechar o negócio, e era um lugar legal. 2 anos se passaram. Quantos anos? Fui almoçar com 2 empresários. Durante o almoço eles me disseram: pastor, antes de ir embora nós podemos passar no escritório de um rapaz? É rapidinho, não vamos demorar. Falei: beleza, só que eu não vou sair do carro, eu vou ficar respondendo algumas coisas. E foi 2 anos depois. Chegamos no escritório do rapaz, eles desceram e entraram, e eu fiquei respondendo algumas coisas no telefone, quando de repente um funcionário do camarada me viu: pastor, o senhor aqui, posso tirar uma foto com o senhor? Desce eu do carro. Claro, vamos tirar uma foto. Tirei uma foto. Aí tinha uma mocinha que estava assim mais perto da recepção: pastor, o senhor tira uma foto comigo também? Falei: vamos embora. Quando eu estou perto, o camarada que eles foram falar olhou para mim e disse lá de dentro: pastor, o senhor aqui, faz favor. Lá fui eu. Cheguei lá, ele parou de conversar com os 2 caras que tinham alguma coisa para tratar com ele e começou a falar comigo. E aí, pastor, como é que o senhor está? O senhor está bem? A igreja está legal? Está crescendo? Eu falei: tá. O senhor tem que arrumar um lugar maior. Eu falei: pois é, cara, tentei comprar um lugar aí,
mas não deu certo. Tentou comprar onde, pastor? Eu falei, em tal lugar, aquele terreno assim, assim. O senhor ainda quer comprar? Falei, quero. Ele pegou o telefone. Quando ele botou a mão no telefone, eu falei, Deus está aqui. Não vim aqui para resolver nada disso. Ele ligou para o cara e falou, rapaz, pastor Cláudio tentou comprar esse terreno seu aí, um tempo atrás, não deu certo, você já vendeu? O cara falou, não. Ele falou, pô, vende para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, quantos metros o senhor quer, pastor? Aí, já que Deus está, dá licença. Eu falei, fala com ele que eu estou precisando de 10 mil metros. Ele falou, ele precisa de 10 mil metros. Quanto você vende para ele? 1.200.000? 2 anos depois, ele vai me vender o dobro, por 200 mil a mais do que ele tinha me pedido. Aí eu fui e falei, pergunta a ele se é 10 mil mesmo. É 10 mil metros, né? Ele falou, é 10 mil metros, pastor. Aí ele pegou o telefone e fez assim, ó. Falou, pastor, fala como o senhor quer pagar. Eu falei, ó, fala para ele que eu dou 300 mil de entrada e 20 de 45 mil. Ele pegou o telefone e fez assim, ó. Ô querido, ele vai te dar 320 de 45, vende para ele, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Ele falou, pastor, corre lá, que ele vai te vender. Cheguei lá, além dos 10 mil, tinha um terreno de 1.000 e poucos metros quadrados do lado, que tinha um lago de 1.000 metros, mais 100 e pouco, quase 200 anexos. Ele falou, pastor, esse lago com esse anexo pode ficar para a igreja. Foi quase 11.500 na primeira compra, depois eu ainda comprei o restante, que ao todo deu 24 mil metros. Por quê? Porque é o tempo de Deus. Você está entendendo? Você tem que quando chega o tempo, até uma árvorezinha é capaz de falar com você. Só que o que tem de gente apressada, a senhora, por exemplo, está com 30 anos, não casou. Onde é que tem um homem, gente? Aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Fica desesperada. Está assim de gente que não consegue ouvir a voz do tempo. Cuidado, porque a ansiedade tomou o coração. Deus falou com Moisés, Moisés falou, Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor, não vai rolar. Deus falou, Moisés, libertar o povo. Mas não sei falar, vou arrumar um ajudante para você. Outro vem. Foi aquelas 2 carcassinhas para o Egito, Moisés e Arão. Porque quando é o tempo, é isso, está assim de gente. Quem aqui já se lascou por ultrapassar a barreira do tempo? Levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder. Estamos todos no mesmo barco. Cara, eu já sofri com isso pra caramba. Hoje eu sou mais devagar. Como diria o grande profeta Almissáter, ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Pelo amor, isso aqui é profeta, certo? Até transformei o cara num profeta agora, não é? Momento certo é aquela janela do tempo que aparece para você mudar a sua vida para sempre. Sabe, é Noemi passando por Moabe e uma janela se abrindo para levar pessoas para Belém, para viver o extraordinário, e é para lá que Ruth vai viver o incrível. É uma janela se abrindo para que alguém possa matar um gigante e se tornar um herói de guerra, e Davi entra nela e vive. É o momento certo, tem um momento certo para você. Pastor, como é que eu descubro isso? Falando com Deus. Fale com Deus. Senhor, me mostra, eu não quero tomar ações de mim mesmo. Números 22, 28, a terceira voz. Número 22, 28, posso ler? Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Ó, nós já vimos uma cobra falar. Esse negócio está ficando legal.
uma vozinha que sai de uma árvore, está pegando fogo, e uma jumenta. Pastor, que jumenta é essa que falou? A jumenta do Balaão. Balaão vem montado na jumentinha dele. Quando de repente aparece um anjo na frente de Balaão. Mas quem viu? A jumenta. E o Balaão não viu. A jumenta, para não bater de frente com o anjo, desviou. O Balaão bateu na jumenta. A jumenta ficou quieta. Montou na jumenta de novo e foi embora. Quem é que está lá na frente da jumenta? O anjo. A jumenta desvia. O Balaão passou num lugar apertadinho. O anjo está lá. A jumenta apertou o pé dele assim. Aí Balaão ficou doido. Desceu. E aí a jumenta falou com ele: pô, rapaz, que isso? Pô, carrega você um tempão, maluco. Pô, nunca fiz isso com você, cara. E você me está batendo? Ele falou: eu estou batendo. Ele está conversando com a jumenta e nem está notando. Porque às vezes você fica tão nervoso. Ele falou: ah, você dá sorte que se eu tivesse uma espada, eu matar você. Quando ele falou isso, ele olhou o anjo e falou: caraca, jumento. O jumento aqui sou eu. Preste atenção. A voz da jumenta, na verdade, é a voz da sensibilidade. Sabe? É aquela voz que faz você parar, meu filho, para buscar entender o que está além da sua vista. É aquela voz que tem que estar na sua mente o tempo inteiro no casamento. Quando sua mulher vem com as coisas. Eu estava falando para os meninos, saí com ela ontem para comprar uns negócios. Aí fui passar na cancela do shopping e eu abri o vidro. Mas quando eu abri o vidro, a cancela abriu porque o carro tem que separar. O que aconteceu? Eu fechei o vidro e passei com sem parar. Fiz minhas comprinhas. Quando eu fui sair, o sem parar não abriu. Aí veio um segurança lá e falou: o que houve? Eu falei: o que houve? Porque eu entrei com sem parar, agora o sem parar não quer abrir. Aí ela passou um rádio lá para dentro, para a administração. Eu estou só de olho na minha mulher. De repente a moça falou assim: pastor Cláudio, faz o seguinte, para o senhor não ter que voltar nesse sol, manobrar seu carro, voltar lá dentro, eu vou pegar uma autorização, o senhor paga aqui e eles liberam. Pô, não estava bom? Sim ou não? Sim ou não? Minha mulher falou assim: se fosse eu, tinha que ir lá. A minha vontade, ela falou: desce e vai então, porque Deus está nos abençoando. Certo? Deixa eu falar uma coisa para você. A voz da sensibilidade é aquela voz que você tem para fazer a leitura daquilo que não está diante dos seus olhos. É quando seu marido chega em casa doido. E você olha e diz: Senhor. Por isso que esse homem tem 2 nomes. Porque ele nunca anda sozinho. Deve ser um dele e o outro do maligno. Que vem. Você está rindo, mas é sério. É aquela voz da sensibilidade daquilo que não está diante dos olhos, mas que você tem que aprender a ler, a ouvir. Aquela vozinha que diga: cala sua boca. É aquele dia que seu filho te faz de otário e a voz fala: deixa que se você pegar ele hoje, pelo dia que você teve, ele vai para o céu, agora mesmo. Sim ou não? Sim. É aquela voz da sensibilidade que te fala lá no seu ouvidinho: briga não. Eu sei que essa voz minha mulher escuta muito e eu também.
Eu falo de casamento quase o mês todo. Queria falar para vocês que eu não brigo. Mas pensa. Tem dia que eu falo, Senhor, volta logo. Volta. Se o senhor não quiser voltar, leva ela. Mas afasta de mim esse cálice. Tem dia que é desse jeito. Tem dia que não dá nada certo. Tem dia que dá tudo. Já aconteceu isso com você? Oh, meu Deus. Tem dia que você fala que Jesus deve ter voltado e eu fiquei. Que o Satanás está solto. Sensibilidade. Eu tenho que ter isso para meus vizinhos. Um tempo atrás, o piso da minha casa era branco, mas branco. Um infeliz tacou fogo no lixo. Parece que o Satanás botou um aspirador de pó na minha janela. Cheguei em casa, meu piso parecia um sorvete de flocos. Aí eu falei, tacaram fogo, né? O que foi? Não, é que o lixeiro não passou tem 3 dias. Falei, entendi. Por que tacou fogo? Minha casa está cheia. Sensibilidade. Você vai precisar ouvir a voz dela ou vai arrumar muita encrenca na sua vida. Entendeu? Ter sensibilidade. Por exemplo, ao escutar uma sogra falar, meu menino, pastor, quantos anos ele tem? 40. É o Peter Pan. Certo? Tem que aprender a ouvir a voz da sensibilidade. Foi isso. Isaías capítulo 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirá a palavra do que está por detrás de ti. Repita comigo, por detrás de ti. Isso. Que voz é essa? Nós já ouvimos a voz da desobediência, ouvimos a voz do tempo certo, do momento certo, ouvimos a voz da sensibilidade, e agora vamos ouvir uma voz daquele que está por detrás. Não é atrás, é por detrás. É aquele que está por detrás das suas intenções, por detrás de você. Quando você chega, ele chega junto. Quando você faz, ele está contigo. Que voz é essa? É a voz da obediência. Ela vem e diz, esse é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita e nem para... É isso aí, é aqui, a voz da obediência. Essa voz vai combater a primeira voz com muita força, dizendo, mantenha-se firme, obedeça, fique no caminho, fique no trilho. Eu não sou perfeito, mas não precisa cometer erros esdrúxulos, não precisa cometer falhas que te causem tanto prejuízo. É só isso. Eu brinco com vocês de falha, de erros, e sempre falo, não sou perfeito, mas eu vou falar para você, tem mais de 15 anos que eu não tenho dívida, e não sou rico. Eu posso até ser famosinho, como diz minha mulher, famosinho, ela faz assim comigo. Às vezes a gente vai sair para comer alguma coisa, aí alguém quer tirar foto comigo, Marco, aí se tirar 3 fotos, ela fala, vamos embora, porque não dá para comer um famosinho. Você também tem mulher, sabe do que eu estou falando, certo? Então, mas eu não falo de divórcio faz muitos anos. Minhas brigas não são das piores, certo? Minha saúde, legal. Eu passei a viver um estilo de vida onde as minhas decisões, elas evitam erros que me tragam tanto prejuízo. É assim que funciona. Ou seja, hoje eu posso trabalhar mais para empreender meu futuro
em todas as áreas do que para corrigir passado, ao contrário de muitos que estão hoje trabalhando para corrigir coisas que fizeram lá atrás e estão colhendo aquilo que plantaram. Essa é a voz da obediência, é a voz que Abraão ouviu, é a voz daquele que está por detrás de você. Essa voz fala praticamente o tempo inteiro. Que voz é essa, pastor? É a voz do Espírito Santo. Não mexe, não olha, não faz, não pega, não ande, esse negócio não vai dar certo, não mexa, isso é contrário aos princípios. Essa é a voz da obediência. Ela vem sempre dizendo para você: não saia do trilho. Você pode dar uma viradinha, fazer uma curvinha, agora se mantém no trilho. Não estou falando de gente perfeita, eu estou falando de gente que aprende a tomar decisões sérias com muito cuidado. A última voz que eu quero falar com você é a voz de Mateus 3,17. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que voz é essa, pastor? É a voz dos céus. E o que ela fala? Ela fala para um homem. Não, pastor. Ela fala para Cristo. Não, igreja. Ela fala para um homem. O que a voz fala para um homem? Quem ele é. Quem ele é? Ele é meu filho. A voz dos céus, de Mateus 3, é a voz da identidade. É a voz que vem dizer para você quem você é. Quem você é? Você é minha filha e eu tenho prazer em você. Você é meu filho e eu tenho prazer em você. Tudo certo? Beleza. Estamos entendidos? Estamos. Então vamos embora. Vai viver a sua vida, meu filho. Vamos para o monte. Jericó. O monte da tentação. Quem é que está lá? O Filho de Deus. E o que é que ele ouve? A voz da serpente. E o que ela diz? Se tu és o Filho de Deus. O que a serpente está fazendo com Jesus é a mesma coisa que fez com Eva. O que você sabe sobre ser filho? O que ela questiona agora é a identidade dele. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Como? Se tu és o Filho de Deus, eu sei que eu sou o Filho de Deus. Por que o diabo vai embora? Porque Jesus tem identidade. Sabe quem ele é. Se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Isso tudo que você quer me dar já é meu. Eu sou filho do Criador de tudo isso. O que mais me dói hoje, gente, e passei muito tempo sem ter essa visão, é ver o sofrimento na terra das pessoas que vão morar no céu. Isso é o que mais me fere. Ver um Cristo que vem à terra para dizer: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Um Cristo que alguém diz: me ensina a orar, e ele diz: vamos embora. Pai nosso que está no, santificado seja o teu, venha a nós 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 onde? O teu reino? Na terra.
O que Jesus, como filho, está dizendo é: venha para a terra o teu reino, venha para a terra a tua ordem, venha para a terra a tua vontade. Mas pastor, isso é impossível. Você está brincando comigo. Se você acha que isso é possível numa visão global, atualmente é. Numa visão coletiva de expansão total, concordo com você. O reino de Deus não vem para a terra agora. Não vem. Na totalidade de governo, só quando Cristo voltar. Agora, posso falar para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua caminhada de fé, ele já está, ele não vai vir. Então não faz sentido, gente. Não faz sentido o que algumas pessoas estão vivendo. Primeiro, com a mente totalmente focada apenas numa moeda, a grana, la plata, o money. Tá? Eu acho que essa é a grande sacada da vida. É olhar para um alimento e dizer que ele é rico. Mas o alimento não tem dinheiro. Como ele é rico se ele não tem dinheiro? Porque existem outras moedas. Existem outras riquezas. O dinheiro é apenas uma parte dela. Quando alguém diz dinheiro não traz felicidade, isso não é uma mentira, só é uma verdade incompleta. Saiba de uma coisa, a igreja daqui para frente vai precisar de dinheiro como nunca precisou. Por isso que pessoas estão prosperando de uma forma extraordinária financeiramente, mas não apenas financeiramente, intelectualmente. E pasmem vocês, pela primeira vez na história da humanidade, me parece, pelo menos que eu tenho conhecimento, a geração que está chegando agora tem um QI inferior à geração que está passando o bastão. Eu não sei se você perguntar um garoto de 10, 12 anos para fazer uma conta, uma tabuada de 6 ou de 7, ele vai meter a mão no celular para saber quanto é 6 vezes 3. E ele vai falar: ó, não tem certeza não. Aqui, você está rindo, mas é sério. As pessoas estão sofrendo. Sabe por quê? Porque não sabem discernir as vozes. Seja ela da desobediência, do momento certo, da sensibilidade, seja ela da identidade. Ok? É importante que você entenda por quê? Porque depois que você fizer, você está exposto à reação. Aí é só aguardar que ela vai voltar. Saia daqui hoje para viver o incrível, o extraordinário, para trazer o céu para a terra. Viva o melhor casamento. Ah, mas pastor, o senhor não conhece a minha esposa e nem estou afim. Não conhece o marido. Querida, não sei quem você é. Eu sei quem é o Deus que nós servimos. Pegue na mão dessa mulher sua hoje, se você está com ela, e fale: Senhor, olha o que eu fiz da minha vida. Eu casei com essa dona e eu vou viver o incrível, o sensacional, e eu vou ser feliz. Pega esse filho seu e fala: Senhor, olha o que nós fizemos. Nosso DNA parece que não combinou, gerou esse monstro. Pois é, querido, vamos embora, vamos cuidar disso.